Ai, ai, terça-feira é o dia. Deixa de mau humor que ninguém tem nada a ver com isso. Não tô de mau humor, só tô cansada. Né, mas a carta dele aqui tem uma, duas, três, umas 3 páginas e meia aqui do livro e é pequenininho, ó. Ó, aí eu marquei até ali os pedaços, só que ele fala sobre o futuro, na verdade. O cara acho que perguntou o conselho, né? Eu sigo nesse caminho ou eu mudo completamente? Alguma coisa, talvez, de profissão ou da vida, não sei. E aí ele pega e fala assim, ó, devemos adequar o objetivo ao indivíduo e não o indivíduo ao objetivo. Outra parte aqui, ó, o objetivo é absolutamente secundário. O que importa é a vida que se leva até chegar ao objetivo. Enfim, ele vai falando um monte de coisa aqui, ó. Aí ele fala no final que ó, ninguém é obrigado a passar o resto da vida fazendo o que não quer. Então, acho que é meio sobre, um pouco sobre profissão, assim, carreira e tudo mais. E aí eu me vi totalmente aqui, assim, sabe? Tipo, você não tá satisfeito, muda, né? Vai fazer e tal. Enfim, esse texto é maravilhoso. Eu achei, vou ter que ler umas 20 vezes e decorar, porque eu achei muito maravilhoso. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Oi, pessoas! Eu sou a Mai, do Instagram literário, @mai.books, tenho 39 anos, sou moradora de Londrina, arquiteta e provável formanda em arquivologia, se Deus quiser. E estamos aqui hoje para conversar com vocês. E quem está comigo aqui nesse bate-papo são as minhas parceiras de podcast, meninas. Oi, gente, eu sou a Luíse, do Amara Literária, falo de Florianópolis e estou bem contente aí com o bate-papo de hoje. Espero que vocês gostem também do tema que a Mai escolheu. Então, vamos lá. Oi, pessoas, eu sou a Thaís, tenho 30 anos, moro aqui em Votuporanga, no interior de São Paulo, e faço parte do Instagram literário @realidade literal. Então, o assunto do episódio de hoje é Tem Carta para Você. Porque, como eu já disse, né, várias vezes em outros episódios, eu sempre fui muito aficionada por cartas e diários. Eu escrevi vários e várias destes e, assim, quando eu me deparo com um livro que foi escrito nesse formato de cartas, eu fico simplesmente em êxtase. Eu tenho, por exemplo, cartas de gente, assim, aleatório, de gente que estava em outros países, em outros estados. Eu trocava carta com a minha melhor amiga que morava no andar de cima. Tipo, eu morava no primeiro andar, ela morava no segundo. A gente trocava cartas. O mais legal, há pouco tempo eu estive na casa dela para conhecer a segunda filhinha dela que nasceu. A gente conversando sobre cartas, ela falou assim: eu tenho todas guardadas até hoje. Eu falei assim: fiquei super curiosa. E foi uma das poucas pessoas que eu me correspondi durante anos, assim, né, que tem ainda minhas cartas. Então, eu tenho as cartas de um monte de gente e geralmente quando eu converso com as pessoas, elas não têm mais, jogaram fora, é a vida adulta, né? Então, assim, eu tenho esse carinho muito grande por trocar cartas de forma convencional, aquela que chega pelo correio. Fiquei muito triste com o advento do e-mail, principalmente nas relações pessoais, né? Porque profissionais, né, ajuda pra caramba, mas as relações pessoais meio que judiam um pouco e agora nem e-mail não manda, agora é todo WhatsApp. Mas vamos lá. Então, os livros, quando eles são escritos nesse formato de cartas, troca de cartas e tudo mais, o nome correto para esse tipo de escrita é epistolar, que é um estilo de escrita cuja forma é a carta. Então, na etimologia, a palavra epistolar é o ato de escrever cartas, epístolas, enviar cartas. E epistolar vem de epístola, que significa cada uma das cartas ou lições dos apóstolos dirigidas às primeiras comunidades cristãs inseridas no Novo Testamento. Então, era a forma como eles se comunicavam, né? Eles escreviam as cartas e faziam essas lições e tudo mais, e saíam pregando por aí. Enfim, é o estilo de narrativa de livros, né, que são escritos de maneira epistolar. Então, dito tudo isto, a gente vai bater um papo aqui a respeito dessa maneira, né, de se escrever livros. E, para começar, eu pergunto às meninas se vocês curtem esse tipo de subgênero literário, esse formato, né, esse estilo de narrativa, que são as cartas, ou troca de cartas entre personagens, ou simplesmente um personagem relatando as situações através de cartas. Primeiro eu queria começar contando uma história.
Uma história não. Eu assisti, terminei ontem, a minissérie que tem na Amazon sobre a vida da Yendi. E aí eu descobri, assistindo, que ela começou a escrever escrevendo cartas para a mãe dela. Ela e a mãe trocavam cartas e a mãe dela sempre falava que as cartas dela eram muito bem redigidas. Tipo, ela adorava chegar no final do dia para contar as fofocas para a mãe dela e ela escrevia as cartas. Tipo, e depois eu tava vendo o Instagram dela também, que eu descobri que a Yendi tem Instagram. E ela estava lá fazendo uma live e ela falou que ela amava trocar cartas com a mãe dela porque era o momento do dia que ela parava para escrever. Então, assim, eu achei muito legal que a escrita dela começou escrevendo cartas. E muito tempo depois ela virou jornalista primeiro, depois que ela foi virar romancista. Ela já estava mais velha. Então, assim, começou a escrever por cartas. Acho que carta é um bom jeito de se começar. Eu não sou da época das cartas, infelizmente. Né? Sou mais novinha aí que a Maia. Pronto. Mas, não, eu não troquei cartas. Assim, trocava cartinha quando era criança, porque a gente estava aprendendo a escrever carta, né? Tem essa fase na vida da criança que você aprende a escrever carta e quer escrever carta, mas depois disso, não. Comecei a escrever cartas para meus amigos literários, porque meus amigos literários têm essa mania de escrever cartinhas junto quando enviamos livros, Maia principalmente, não é mesmo? Isso! Amo! Já mandei cartas para Envelope muitas roxo. pessoas. Lilás. Exato, eu tenho aqui meu envelopinho roxo. Mandei para você, pro Vila, para Márcia. Que medo, né? Pra quem leu aí As Intermitências da Morte, socorro, recebeu um envelope roxo dentro de casa. Medo. Enfim. Mas eu gosto. Eu descobri para essa pauta que eu li poucos romances epistolares. Porém, eu acho que é um jeito legal de se contar uma história. Porque tem um certo suspense, né? Você tá vendo pelas visões, pelas cartas que uma pessoa tá escrevendo. E você é meio que transportado mesmo para essa época em que você sabia das notícias por carta. Então, você tá lendo, você tá sabendo das notícias por carta também. Eu acho muito legal. Acho um jeito legal de contar histórias. Pretendo ler mais, inclusive. Nossa, eu gostei muito de saber isso da Isabel Allende. Achei bem legal. Acho que eu vou conferir a série, então. São 3 episódios só, é rapidinho. Sério? Tá bem curtinha. É minissérie. Eu tô precisando assistir também, porque eu às vezes fico aqui em casa sem nada pra fazer. Aí outro dia eu pensei em assistir, mas aí quando eu parei na frente da televisão, eu vi outra coisa e eu esqueci. Eu nem sabia que tava Mas eu quero rolando, assistir. mas aí eu li uma matéria, uma chamadinha assim de uma matéria, um review sobre e as pessoas não tinham gostado. Aí eu fiquei meio desconfiada. Sim, nossa, eu achei muito maravilhosa. E a Yendy mesmo, ela fez um post no Instagram dela falando que ela amou o resultado. Então, se ela gostou, quem somos nós? Porém, ela se sentiu triste em alguns momentos, porque fez ela reviver momentos ruins da vida dela, porque é tudo, né? Ah, com certeza. Pois é, a pessoa que analisou comentou que era muito do que tá naquele livro Paula, sabe? basicamente Que é isso. aquele que ela narra. Aí eu fiquei. Eu tô com ele aqui. Eu também tenho. Eu tenho também esse. É choro garantido. Não tem Meu como Deus. não ser. Pois é. Que é, pra quem, né, tá ouvindo e não sabe, é a história que ela narra histórias da família, né? Pra filha dela que tá no hospital. Em coma. E aí é Paula o nome do livro, que é o nome da filha dela. Ai, eu acho muito lindo só essa sinopse. Por isso que eu li, não. Já dá vontade de chorar, né? Ela fala Mas, isso enfim, dando vou- risada, gente. Não liga. A Luísa, ela tem Essa problema. Luísa é doente. A gente já tá acostumado, mas às vezes as pessoas que estão ouvindo não estão. Gente, é normal. A Luísa, ela tem probleminha. Ela ri em momentos inoportunos. Em momentos que não deveria estar rindo. Eu tenho certeza que ela é a pessoa que ri em velório. Ai, ela escreveu pra filha dela e tá no hospital. Nossa, essa sinopse me deixa muito triste. Dá vontade de chorar. Que ódio! Vai, Luísa, volta lá e responde a pergunta, Luísa, vai. Ai, socorro. Ai, volta a fita, Luiz. Volta a fita. Tá, então eu ia responder que eu escrevi pouquíssimas cartas na minha vida, não gosto muito de escrever cartas. E aí, atualmente, eu escrevo cartas, algumas para essas amigas que vos falam. Algumas quando a gente troca privilegiados. Mas eu não gosto muito, eu tenho dificuldade de escrever cartas. Mas eu troquei algumas cartas quando eu mudei de cidade, né? Eu saí da minha cidade de Cruz Alta, que é no interior do Rio Grande do Sul. E aí algumas amigas minhas, best friends da época, assim, né? De ensino fundamental. Aí elas me enviaram algumas cartinhas e aí eu respondi uma vez. Assim. Ai, meu Deus. E deu.
Mas eu ainda tenho guardado, mãe, eu ainda tenho guardado. E é lá da minha sexta série, essas cartinhas, eu ainda tenho guardado. Esses tempos eu achei elas e reli. Ah, eu achei fofo. Mas as minhas devem ter ficado péssimas. Acho que não teria essa habilidade aí de Isabel Allende, com certeza não teria, né, para escrever boas cartas. Então fica aí a reflexão para minha vida. Sobre os livros eu não gosto muito. Eu acho um pouco chato. Credo. Não é assim. Sério. Teve um livro que eu não sabia que ele era escrito por cartas, que eu comecei a ler e não continuei. E aí eu abri e deu, é por cartas, que legal, empolgante. Que livro é esse? O Sociedade Literária Mas no da Torta filme de já Cartas é de uma Batata. troca de carta dos dois lá. Mas tem outras coisas. Eu achei que ia ter algumas trocas de cartas, mas ia correr a história normal. Mas pelo jeito é só, tipo, só cartas, assim, só esse vem e vai. Você não terminou pra saber, né, minha filha? Então. Não, eu folhei ele assim, parece ser só cartas. Nossa, mas por que você não gosta? Por que é assim? O que te repele, no caso? Eu acho que a narrativa não anda muito, assim, eu tenho essa impressão. E aí eu também fico agoniada que eu fico olhando as datas e tal, e as coisas ficam me atrapalhando. E da onde é enviado Ó, vai, e tal. Fia, você vai dar uma de vila e vai falar que a ordem cronológica não tá certa? Exato, eu acho que fica com esse toque, igual os toques quando tem nota de rodapé e eu não consigo ignorar, e aí eu fico indo e voltando assim. Eu às vezes nem reparo nas datas, aí também não. eu fico me perdendo. Aí às vezes eu falo, aí eu vou lá e volto e falo, passou bastante tempo, entendi. Aí eu não fico olhando. Mas não. então daí quando eu tô lendo, daí eu sinto que eu perdi a data, que eu não li, me dá agonia, porque aí às vezes eu também esqueço, quando eu esqueço de olhar a data, daí eu tenho a impressão que eu perdi alguma coisa por não ter olhado, daí eu tenho que voltar e olhar as datas. Perdeu o quê? A data? A data. Mas você tem que se ligar na história, filha, a história que tá sendo contada. Os outros livros não têm data e mesmo assim você consegue se encontrar no tempo? Me dá um pouco de agonia, não sei, mas eu não li muito também. Vai lá ler Cronos pra ver que legal que é. Cronos? Aí você vai ver que tá lá no futuro, tá lá no passado, tá lá não sei aonde. Aí você vai ver onde é que essa menina tá agora, caralho. Quando ela vê ela e dela mesmo nela no outro lugar. Mas daí não tem referência de data. Ela vê duas delas. Porque o problema pra mim... O problema da data. Pra mim tá escrito ali o negócio. Esquece a data, filha, esquece a data. Enfim, vamos lá. Enfim, não gosto muito. Tem que se ligar na história. Minha experiência, por quê? Né? Porque eu gosto de cartas, já troco cartas, enfim. Nos livros eu acho isso muito bacana porque eu me sinto meio que íntima do narrador que está escrevendo essa carta. Que assim, eu penso que quando a gente... Porque vocês, né, não escreveram muitas cartas na vida, mas quando a gente escreve uma carta, a gente coloca ali, além dos sentimentos, um pouco da nossa rotina também. Pelo menos quando eu escrevo, eu falo, tal coisa aconteceu, fui em tal lugar, não sei o que. Então, assim, você consegue ver um pouquinho mais da descrição até do próprio personagem, da vivência dele, do cotidiano, da personalidade dele e, obviamente, né, dos acontecimentos que estão sendo narrados ali e tudo mais. Então, eu meio que me sinto o melhor amigo, assim, né? Tipo, olha, como se fosse alguém tá me contando uma história. Então, eu sinto essa proximidade, essa intimidade com o narrador. Aí, tipo, total, eu gosto. Assim, não, obviamente, todos os livros, se fossem assim, talvez fosse um pouco chato. Mas, principalmente quando são livros, assim, de troca de correspondências, aí eu acho muito bacana, porque tem você vê as duas visões, assim, dá a impressão que você tem uma imersão maior no personagem, que nem eu falei, né? Por essa intimidade, nessa proximidade que eu sinto. Então, sei lá, eu gosto. Eu acho muito legal. Mas assim, Mai, você lê mais livros epistolares reais, assim, tipo, de fatos de personagens reais, ou mesmo isso em ficção, você também gosta? Então, os que eu mais li, que também, assim, é a mesma coisa da Thaís, né? Quando eu propus esse tema justamente pelo meu amor, né? A troca de cartas, o ato de escrever uma carta, mas quando eu fui pesquisar exatamente as minhas leituras, eu vi que não tem tantas assim que são por cartas. A maioria são até questão de diário, tudo mais, que eu consideraria mais ou menos a mesma coisa, porque você tem uma imersão ali no narrador, mas vai ficar como tema aí para o próximo episódio. Eu acho assim que eu perdi o que eu ia responder. Porque assim, a maioria das minhas leituras eu acabei percebendo que são mais ficcionais. Mas, por exemplo, quando eu me deparo com alguma biografia ou alguma coisa que tem ali no meio um relato de alguma carta que fulano escreveu para ciclano, enfim, de personagens reais, né, da nossa história aí,
eu acho muito mais legal, porque aí você realmente dá a impressão que você consegue ter um mínimo ali, um vislumbre do que a pessoa foi, do que a pessoa pensava e tudo mais. Então, obviamente, quando são personagens reais, me instigam muito mais. Eu tenho a impressão, eu nunca li assim com carta que fosse de personagens né, históricos reais. Eu tenho a impressão que pode ser que eu goste mais, assim, que eu ache mais interessante, assim, essa questão, justamente pelo que tu falou, né? Até porque você tem É um registro próprio, essa né? ligação com o jornalismo e tudo mais, então eu até achei que você ficasse até mais interessada, porque, tipo, é um estilo ali também que como se você estivesse fazendo uma investigação, né, a respeito ali da pessoa, do personagem e tudo mais. Então, sei lá, eu gosto pra caramba. E aí, assim, pra mim, né, é uma experiência que, quando eu leio livros nesse formato, parece que a leitura, pra mim, flui muito mais rápido. Porque eu fico curiosa para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Não sei, geralmente também os capítulos são menores quando são escritos dessa forma, né? Porque nenhuma carta também vai ter lá, sei lá, 10 páginas. Eu escrevia bastante quando eu fazia uns livrinhos e mandava para os meus amigos. Então, geralmente, narrativas em livros, né, principalmente os ficcionais, assim, os capítulos são curtos, porque são, né, desses modelos assim de carta. E, não sei, para mim parece que vai muito mais rápido. A leitura foi muito mais rápida. E eu queria perguntar para vocês se vocês sentem essa diferença assim quando tem o livro nessa forma. Eu, pelo contrário, acho que ela é mais truncada. Eu sempre acho que os romances epistolares são mais lentos para se ler. Porque apesar de ser curto, você sempre tem que parar, porque tem o formato de carta. Tipo, você lê uma carta, aí você tem que parar para ler de novo. Data, apresentação. E normalmente, quando tem essa troca de cartas, tem muita história que se repete. É igual uma troca de cartas normal. Tipo, quando você vai mandar a segunda carta pra pessoa, você tem que relembrar ela daquele assunto da carta anterior. Então você dá uma pincelada. Então eu acho que ela demora muito pra ir pra frente, sabe? Apesar de achar bem legal, eu acho que ela demora pra ir pra frente. Ela é mais truncada do que uma leitura de um romance normal que se vai fluindo página por página, entendeu? Então, além de ser truncada, porque acabou uma carta, você tem que parar e começar outra carta, eu acho que tem essa questão de ter que ficar retomando assuntos. Então, algumas coisas acabam sendo repetitivas, sabe? Apesar de achar bem legal, porque tem toda essa questão de descobrindo, eu acho que sempre fica mais truncada a leitura. Eu concordo com a Thaís, eu também acho mais truncada, assim, acho uma boa definição, eu acho mais devagar, assim, pra mim, que meu ritmo já não é rápido, né? Eu ainda mais devagar. Talvez por causa disso, ou porque eu não escreva muitas cartas, não seja muito acostumada também com essa questão. Mas acho que tem bem isso que a Thaís comentou aqui, tipo, como ela é uma conversa, né? Então aí acaba se referenciando alguns assuntos, né? E continuando a história e tal. É que é uma coisa Eu demorada. certamente seria a pessoa que demoraria. Não é uma conversa igual troca de WhatsApp. É uma conversa, tipo, você manda uma carta e demora não sei quanto tempo para chegar. Até a pessoa responder, já passou um mês. Aí, tipo, na hora que você vai responder, você tem que recapitular. Tipo, lembra que eu te falei daquilo lá? Ai, gente, vocês são muito millennial, que chatas. Nossa senhora, a expectativa, a espera. Meu mas Deus, não tô para falando de ser que é ruim, eu millennial. só tô falando. É tudo pra hoje, pra meu agora, Deus. pra já. Ninguém tá falando que a demora é ruim, criatura. Eu só tô dizendo que a pessoa tem que recapitular o assunto. Sim. Não tem a ver com achar que é ruim que demora. Estou dizendo que como demora, tem que recapitular, então vai escrever a mesma coisa no livro, entendeu? Vai ficar repetindo histórias. Não, mas quando tá escrevendo o livro, a pessoa já tem ali uma base do que ela vai fazer. Mas eu digo assim, na vida real mesmo, era tão louco, porque, tipo, acontecia isso comigo. Eu escrevia e eu não lembrava que eu tinha escrito. E aí, foda-se, tipo, você vai escrever o que aconteceu depois. E se repetir também, foda-se. Enfim, eu tinha essas piras também. Que eu tenho mania de escrever carta, mandar. Tipo, eu não relia, né? Tipo, eu vou escrevendo e escrevendo. Meu marido tem um monte de carta que eu escrevi pra ele. Olha o que eu fazia. Eu sempre dava uma carta de boas-vindas aos meus primeiros amigos. Tipo assim, quando eu conhecia a pessoa recente, eu sempre escrevi uma carta pra ela. As pessoas são loucas, assim, né? Porque elas sempre falam, né? Nossa, você gosta de escrever carta? Eu adoro carta, eu gosto carta. As pessoas, elas adoram receber carta, né? Mas agora escrever ninguém quer. Então, escreve a carta pra mim, só se você responder. Enfim, né? Eu sempre tive uma birra do povo. Escreve a carta pra mim. Escrevi, mas cadê? Nunca, né? Mas eu tinha esse costume de sempre escrever uma carta de boas-vindas à pessoa, à minha Ai, que fofa! Espalhei milhares de cartas aí pro mundo, enfim, várias pessoas que... Tem um amigo meu, o Rômulo, que ele sempre briga, né? Você nunca mais escreveu carta pra mim, né?
Pois é, porque eu não respondi. Aí, o que aconteceu? Um dia, olha que lindo, eu achei maravilhoso. Isso foi um ano retrasado. Chegou uma carta no correio aqui, né, na minha caixinha. Eu olhei assim, né, Rômulo. Falei assim, meu Deus, mas ele sempre manda, tipo, Natal, né? Ele sempre manda um cartão de Natal, alguma coisa assim. Não é Natal, era no meio do ano, era junho. E aí eu pensei, mas que diacho é isso e tal, isso aqui, né? O que será? Convite de casamento? Já minha cabeça pensa mil coisas. Mas, meu amigo vai casar, não tem nem casar, enfim, né? Não tem nada a ver, não tá nem namorando. E eu fiquei naquilo, abri, olha o que era. Era uma carta de 20 anos de amizade. Que a gente faz aniversário de amizade dia 30 de junho. Eu acho que até, se não me engano, eu postei lá no grupo pra vocês, né? Um negócio assim. Acho que eu tirei foto e postei. E assim, eu achei muito fofo, porque aquilo me surpreendeu. Porque a gente sempre trocou carta, aí, tipo, até a vida adulta, a gente para de trocar cartas, e aí, de repente, 20 anos, né, tipo, de amizade, tava fazendo naquele ano, e aí ele mandou, e, obviamente eu respondi, e aí ficou por isso mesmo, né, ficou uma carta de eu recebi, ele recebeu também. Ok, vamos voltar aqui no assunto. Então, assim, eu acho que pra mim flui muito mais rápido, porque, como eu falei, eu me sinto íntima, parece que eu sou coleguinha ali, parece que sou eu que tô recebendo aquilo, então aí eu, sei lá, eu fico nessa ansiedade, então pra mim acho que funciona desse jeito. Mas eu entendo o ponto de vista de vocês, de achar que, né, meio que dá essa pausa, né, entre uma coisa e outra, parece que não é uma coisa fluida, né, tem sempre uma troca ali, ou uma pausa de tempo, realmente, que às vezes a pessoa vai relatar outras coisas, então é questão de, acho que costume mesmo. Sabe né? que eu gosto? O estilo ser bem Eu diferente. gosto quando tem, tipo, uma carta, tipo, o ponto de partida da história, ou faz, sabe? Porque é bem comum isso também, né? Tipo, em histórias, ao se receber algo, né? Por exemplo, uma carta, e aí dá início a alguma coisa, assim. Tem um livro que... Eu ia até comentar sobre isso, porque tem algumas indicações que eu vou falar aqui, que o livro, por exemplo, não foi inteiro escrito por cartas, mas tem ali algumas cartas no meio que dá esse start, né, ou um restart em algum movimento, ponto né? ali da Eu acho história. legal quando tem isso. Isso. Aí parece que nem eu falo assim, por mais que tenha um narrador ali, apareceu uma carta, não sei, parece que eu entrei no personagem, sabe? Tipo, parece que assim, nossa, eu conheço essa pessoa, porque parece que tá escrevendo diretamente para mim. Eu acho maravilhoso. Alguma coisa mais? Comentar a respeito? Vamos direto para as indicações? Sim? Não? 1, 2, 3? É Harold Bloom. Não é esse. Não. Eu queria lembrar o nome desse livro que eu tava pensando pra fazer referência, que é um velhinho que recebe a carta e aí ele dá início a essa aventura, assim. Parece legal, tenho vontade de ler. Eu tenho ele, mas ainda não li. Enfim. E não sabe o nome. Então tá, eu vou seguir aqui então. 1 hora depois. Eu achei o livro que eu falei. O nome dele é A Improvável Jornada de Harold Fry. E aí é da autora Rachel Joyce. E é bem isso que dá o start. Daí é uma carta, um cartão postal até, acho que ele recebe. Eu achei fofo. Daí ele já é um senhorzinho, assim. E aí ele recebe essa carta e dá todo o início de uma história de aventura, assim. Fica aí essa indicação. Então, já que a Luiz começou, né, com indicação aí de livro, vamos começar então com outras indicações. Que é isso, minha filha? Tem uma carta. O que é isso? Ela achou uma cartinha dentro do livro? Tinha uma mini cartinha que o personagem recebe pra começar a história dele. Que fofo, gente! Descobri agora que vem isso. Ai, que legal. Nossa, nem tá aberto o livro ainda. Ele descobriu agora. Você não folheia o livro quando você recebe? Esqueci. Sou louca, gente. Esqueci. Eu comprei usado de uma amiga minha, a cunhada dela tava vendendo, e aí eu comprei dessa amiga. Aí, ó, esse tipo de surpresa, por exemplo, que eu gosto. Você abre o negócio e tem a dita cuja na tua mão. Então é como se fosse algo meio você mesmo, assim, né? Eu curto pra caramba essas surpresas, assim. Principalmente quando são pop-ups. Não, como chama? Não é pop-ups. Tem essas coisas pra você ler. Então. Falando em indicações de pop-up, não sei o quê, eu vou começar porque, na verdade, me veio agora, assim... Eu pensei nesse episódio desde a semana passada e simplesmente me veio a indicação desse livro maravilhoso somente agora. O Navio de Teseu, do J.J. Abrams e do Doug Dorst. Esse livro, ele é recheado de pop-ups,
de coisas, de arquivinhos, de cartas dentro dele, de cartões postais, de mapinha, de tudo. Coisas que você pega na mão, você abre. É a melhor edição feita na face da Terra, eu acho, esse livro. E ele, tipo, tem a história do livro, mas nas bordas desse livro tem uma troca de correspondências ali entre um professor universitário e uma aluna, que eles acham esse livro numa biblioteca e a pessoa devolve, e aí ele pega e escreve, então eles vão se comunicando através dessas perguntas, dessas dúvidas, dessa pesquisa a respeito do autor que escreveu o livro que está no corpo do livro, exatamente. Legal. Então, assim, essa história, assim, é magnífica porque ela tem várias vertentes, é uma história dentro da história e outra história, então dizem que tem mais, mas pelo que eu entendi são 3 ali, que é a história narrada pelo livro, que foi escrito pelo autor, a história do professor e da aluna que tentam desvendar o que aconteceu com o autor, e a história do autor com esse sumiço, com esse mistério sobre ele. Então, são essas 3 coisas que estão acontecendo ali, essa relação dos dois trocando cartas, e depois eles vão ter uma relação ali pessoal. Então, obviamente, vai culminar em uma terceira história, uma quarta, no caso. Então, assim, esse livro, quando surgiu, eu fiquei louca. Na verdade, quando eu soube que ele ia sair em 2012, acho que foi, lá nos Estados Unidos. Eu nem sabia que a Intrínseca, né, que alguma editora aqui no Brasil iria publicar, porque ele tem uma edição gráfica totalmente diferenciada, ele foi impresso em 6 cores. Então, é uma coisa meio que até inédita, assim, de ser feita. E, tipo assim, eu fiquei louca quando saiu aqui, meu Deus do céu, enfim. Comprei, tenho 3 edições dele aqui. Eu não acredito. Eu tenho 3. Porque eu pensei, Ai, você é louca. não sou, porque ele estava muito na promoção. Ele começou, saiu aqui por R$160. Depois ele conseguiu baixar por R$99,90 e eu comprei quando estava R$99,90 porque eu achei, nossa, tá super barato. E durante o tempo em que a gente estava fazendo a leitura coletiva dele, que foi a minha segunda leitura no caso, ele foi para R$35. Aí eu não me aguentei e comprei. Eu lembro. E aí, outra vez, depois que eu já tinha essas 3 edições, eu ainda avisei a Thaís e o Vinícius. Falei, olha, esse livro compensa porque ele é maravilhoso. Só a edição dele, R$35. Eu tava quebradíssimo na época. Ano passado, eu recebi um link que ele foi, acho que para 70 e poucos. E aí eu corri para comprar, mas já tinha acabado. E aí eu não consegui comprar. Pois é. E assim, é o tipo de livro que eu pensei assim, essa edição dele não é fácil de fazer, eles não vão ficar fazendo um monte. Isso vai se esgotar em algum momento, enfim. E foi o que aconteceu. Não sei se eles vão fazer esse projeto gráfico de novo, né, de reimpressão. Reimprimir, né? Enfim. Olha, podemos fazer rolo. Eu tô esperando ele virar relíquia. Ai, não, me vende mais. Nossa, Luísa, vai começar a rir, não dá pra ouvir nada. Não dá pra ouvir nada que ela fala. Voltando aqui, então, assim, fica essa dica, assim, porque esse livro é simplesmente maravilhoso, porque justamente que nem a Luísa, ele tirou a cartinha de dentro do livro, é magnífico essa situação, assim, de sensação de você estar investigando ali, e parece que eu, como arquivista, já fico tresloucada, porque é maravilhoso, dá a impressão ali que você está realmente investigando, que você está lidando com aqueles documentos, com aqueles papéis, com aquelas coisas todas, e como entusiasta, né? Tipo, é como se fosse meu, aquilo foi escrito para mim, e eu estou fuçando a vida dos outros. E é isso. Essa é a minha primeira indicação. A mãe roubando palavra do Machado, tresloucado. Não é do Machado, não, é do Olavo Bilac. Ora direis ouvir estrelas, tresloucado, amigo. Não, Tresloucado é ótimo. Acho que tem no coisa também, que ele fala tresloucado do autor. Deve ser. Mas a minha referência foi a Olavo Bilac. E ele é de 2013, esse livro. Eu achava que ele era super antigo. Não, então, não, quando ele é inclusive na época que saiu ele em inglês, né, lá fora e tal, que estava no projeto gráfico ainda, eu fiz um post num blog, eu tinha um blog, e aí, meu Deus, eu quero, porque só por ver que estava escrito, ele tinha os escritos nas laterais, assim, meu Deus, escrito como se fosse já é legal, letra à né? mão, assim, sabe, a pessoa escrevendo, ele fez a grafia mesmo, assim, maravilhoso, tipo, e aí eu falei assim, eu quero só por causa disso, e aí vi aquele monte de coisa e tudo mais, e foi isso, tipo, aí quando veio pra cá, você não acredita, meu Deus, R$35 não pagava nem a tinta do negócio, da edição. Eu tô vendo um vídeo das pessoas abrindo, eu ia ficar louca com isso, se as datas na carta já me dá nervoso.
Eu não ia acabar nunca, eu ia ler o mesmo livro pro resto da vida. Não sei se é uma boa ideia. Ele tem ter. uma sequência de leitura, você não pode ler tudo, porque senão você vai perdidona. Você tem que ler ele pelo menos umas 3 vezes. Ou seja, você vai ler a história, depois você vai ler a primeira conversa dos dois, depois você vai ler a segunda conversa dos dois e a terceira conversa dos dois. Então você vai indo e voltando, indo e voltando. É mais ou menos essa a progressão do negócio. Gente, E aí tem umas charadinhas lá no meio, tem um cara. monte de coisa oculta, escondida, que você tem que descobrir ali. Tipo, tem uns mistérios, né, dentro dele que você vai descobrindo. Tá, gente, mas eu não tô aqui para falar só desse livro, né, enfim, porque tá esgotado, custa R$399 na Amazon. Comigo, vocês podem comprar por. Comigo não. Gente, Comigo, vixe Maria, esse aqui... É que assim, eu comprei aquele de R$99,90 e li ele, só que ele já ficou meio zoadinho, né, que abri, mexi e tal, então ele ficou machucadinho. Quando eu fui fazer a segunda leitura, aí eu peguei, eu li no antigo, mas eu comprei o outro e deixei o outro guardadinho. Aí quando tava na promoção, aí eu deixei um, tá fechadinho no plástico. Entendi. Eu sou louca nesse ponto, mas ele tava muito barato. Vamos lá. A indicação de vocês, por favor. Luiz, era você. Obrigada. Olha, eu só tenho uma aqui. Mas é esse diferente de eu ter dito que eu não gostava muito, assim, né, de cartas e tal. Esse que eu cheguei até o final é Cartas da Rainha Louca, da Maria Valéria Rezende. Eu li esse livro ano passado por causa do grupo Leia Nacionais, né, do grupo de leitura que a gente tem. E esse eu achei sensacional e achei a leitura fluida. O pessoal, teve gente que achou um pouco devagar, assim, enfim, porque é uma autora contemporânea, mas a escrita é tudo como se fosse no ano de 1789, justamente são cartas sendo enviadas à Rainha Louca. Sinopse é em Olinda, em 1789. A personagem principal é Isabel das Santas Virgens, o nome dela, acho ótimo esse nome. Ela está presa no convento de recolhimento da Conceição. E ela escreve, então, a Rainha Maria I, conhecida como a Rainha Louca. Então, justamente o nome, né, é Cartas da Rainha Louca. Em suas cartas, a Isabel, tida por muitos como também lunática, assim como a rainha, conta os destemperos cometidos pelos homens da coroa contra mulheres, escravizados e todos os que se encontravam mais vulneráveis. Por meio dos tormentos passados por ela e por sua senhora Blandina, nossa narradora expõe um pano de fundo da colonização brasileira e da situação da mulher que ousava desafiar esse status. Então, é muito interessante o livro, porque ele é um livro contemporâneo, mas ele vem, né, trazer toda essa pano de fundo histórico da colonização, e ele conta sobre como que as mulheres eram tratadas nessa época, assim, e essa personagem principal, ela desafiou todo o status que tem nessa sociedade, e aí a gente fica vendo essas cartas, a gente já sabe que ela está presa, e aí ela vai contando essa história dela, e aí desde o começo não, então ela foi tu fica pensando assim, ela foi presa por causa disso, porque o que ela fez é tipo loucura. Aí quando vê ela continua a narrativa, porque não, você quer descobrir o que diabos que a Isabel fez, né, pra estar finalmente presa. E aí tem também esse caráter de denúncia, assim, né, em relação a essas aqui na sinopse fala que é os destemperos cometidos pelos homens da coroa, mas essas, né, crimes, enfim, preconceito e tal. Então eu achei bem legal o livro. E apesar de ter essa linguagem rebuscada, supostamente, né, antiga, eu achei muito fluido e muito fácil de entender, assim, a escrita da Maria Valéria é muito, 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 muito interessante, muito, enfim, 5 estrelas, favoritado. Muito legal. Determinadas narrativas, assim, que você fica, né, loucaço pra poder descobrir, entender o que tá acontecendo, muito legal. Esse vocês iam gostar bastante, assim, aí a narradora, ela é muito louca, a Isabel. Mais louca que a Rainha Louca. Sim, exato. Muito bom. Então, eu vou indicar 2 histórias muito indicadas já, repetidamente, mas que às vezes as pessoas nem sabem que são romances epistolares. Vou começar por ele, Frankenstein. Pois é, gente, Frankenstein é um romance epistolar, porque ele é narrado através de cartas escritas pelo capitão Robert Walt para sua irmã, enquanto ele está ao comando de uma expedição náutica que busca achar uma passagem para o Polo Norte. O navio que está ao comando do capitão fica preso quando o mar se congela e a tripulação avista a criatura de Victor Frankenstein viajando em um trenó puxado por cães.
A seguir, o mar se agita, liberando o navio, e em uma balsa de gelo avista um moribundo Dr. Victor Frankenstein. Ao ser recolhido, Frankenstein passa a narrar sua história ao capitão, que a reproduz nas cartas à irmã. Então é assim que é contada a história da criatura, entendeu? Então é um romance epistolar, é esse capitão do navio contando a história que ele ouve do Dr. Frankenstein para a irmã dele através de cartas. E é uma narrativa, essa sim, realmente uma narrativa bem fluida, bem filosófica. Um dos maiores romances aí, é considerado um dos da tríade de livros clássicos de terror e horror. Muito filosófico, já falamos dele exaustivamente aqui, acho que nem tenho por que falar mais, mas não deixa de ser uma indicação, eu quero reler ele em breve. E ele é contado em formato de cartas. Gente, eu sou a pior pessoa, porque eu tinha esquecido que ele era em formato de Outro dia a gente estava discutindo, né? Você e o Vila a respeito disso. E aí me chamou atenção essa questão, o negócio de ser carta, não ser carta. Quem era o narrador, na verdade, né? Quem narra? Eu falei assim, não, pera lá, mas tem o problema, a gente estava falando sobre os narradores não confiáveis, né? Em primeira pessoa. Mas quem que narra? Sim, porque falaram que ele não é. Então, e aí que não é confiável, porque aí tem a narrativa do Frankenstein, tem a narrativa da criatura e tem a narrativa daí do capitão do navio, né? Eu ouviu a história só. Mas é um romance epistolar. Eu também não lembrava, viu, Luísa? Pra ser bem sincera. Porque assim, também, mas eu tenho um desconto porque eu li há uns 8 anos. Eu li na mesma época da Dona Luísa, né? Luísa deveria lembrar. Eu lembrei. Então, é muito louco, porque eu fiquei tão abduzida na história que eu esqueci que ela estava sendo descontada por cartas. Porque eu lembro bastante do começo dela, que é uma carta bem isso como você narrou, né? Que ele tá contando pra irmã. Mas depois eu só lembro dos fatos, assim, dos fatos. Só dos fatos. Dos fatos verídicos que aconteceram. Inclusive, é uma história, gente, é uma biografia. É a biografia do Dr. Exatamente. Fatos verídicos, só que não. Fatos venéreos. Aquela tia do Zap mandando as informações. Mandando o quê? Tia do Zap. Fake news, né? Igual fake news, tia sim, do Zap. claro, Aí, A tia do Zap. Você falou que ela achei que tinha uma específica com algum meme. Mas gente, fato todo mundo tem, né? As tias, as mães, a família, a avó. Nossa, assim, minha sogra é uma, o dia inteiro, mano. Só por Deus. Agora que vocês falaram, eu tava lembrando, né? Ele tem mais cartas, não é só aquele começo, né? Depois ele dá outras datas e tal, assim, né? Mas eu fiquei tão dentro da história ali do... Inclusive, até tem um pedaço lá que a irmã dele, né, responde pra ele, alguma coisa assim. Tem uma carta dela respondendo. Eles trocam mesmo cartas. Pois é, Luiz, são cartas. E tem bem no negócio de demorar também esse, né? Imagina o cara tava lá perdido, né? No navio que tava atracado lá, porque congelou tudo. Nossa, e contando a história de uma criatura que viu a criatura, imagina a mulher, meu Deus do céu, eu quero saber mais, 1 ano depois. Nossa, eu ia ficar desesperada também, querendo saber. Pode me mandar uma carta de 30 páginas contando toda a história, obrigada de nada. Vou ler tudo. Mas era mais ou menos isso, né? De 30 e 30 Essa páginas. seria eu, sendo irmã. Então, eu vou citar aqui mais algumas outras indicações, até meio rapidinho, assim. Eu não li o livro, mas eu comecei a ler, na verdade, como chama? Aquele comecinho gratuito que tem no Kindle. Tem os primeiros capítulos. Uma amostra grátis. Mostra grátis. Do Simplesmente Acontece, da Cecília Ahern. Eu já vi o filme umas 1000 vezes. Eu também já vi. E aí, assim, e eu vi justamente porque estava para sair o filme, aí eu comecei a ler, e ele é totalmente escrito por troca de cartas entre os dois amigos, inclusive até conforme vai rolando a modernidade, né, os anos vão passando e vai ficando mais atual, eles trocam mensagens no celular também. Então, parte das conversas ali entre eles são e-mails, depois mensagens no celular. Então, o livro é praticamente todo escrito dessa forma. Aí eu li um livro que me chamou muita atenção, que é o Cartas de Amor aos Mortos, da da Eiva de Lara,
O que me chamou atenção nesse livro, na verdade, assim, tem uma amiga minha que estava vendendo ele por R$10, né? Estava se desfazendo. Aí, uma carta de amor aos mortos. Então, eu gosto de carta, fui lá ver Me chamou. o que é. Muito bom. O que me chamou a atenção nesse livro é que uma amiga minha estava vendendo dessa. Não, é que ela comentou, né? Falou assim, minha irmã tá vendendo uns livros aqui. Aí, tá. Aí, tipo, primeiro ela falou, tá vendendo. Eu disse, qual, né? Deixa eu ver, que se eu me interesso. Quais? Aí tinha esse Cartas de Amor aos Mortos, que eu já tinha visto, né, nos Instagrams literários, estava meio... Não sei se estava famosinho na época ou não, mas enfim, já tinha ouvido falar, me interessei e comprei por dezão. Depois troquei no Scooby já, enfim. Nesse livro, a personagem principal, ela passa por uma tragédia na família, né? A irmã dela morre e ela começa a ter, assim, alguns bloqueios, né? Psicológicos e tudo mais, e ela se fecha. E aí, uma professora da escola pega e sugere uma atividade que seria escrever uma carta para alguma personalidade, viva ou morta, enfim. E aí ela escreve uma carta para Kurt Cobain, que foi o vocalista da banda preferida da irmã dela, né? Foi ela que apresentou, né, o Nirvana para a personagem, né, para a protagonista. E ela até resolve escrever essa carta para Kurt Cobain, só que ela não entrega para a professora. E aí ela gostou tanto, né, dessa uma terapia para ela se sentiu à vontade e começou a escrever outras cartas que ela endereçou, no caso, tem várias pessoas, como Janis Joplin, Amy Winehouse, Heath Ledger, Julie Garland, Elizabeth Bishop, entre outros, né? Então ela escreve cartas para as pessoas que já morreram. Só agora que eu me atentei que a maioria delas se suicidaram. Então, assim, nessas cartas ela meio que faz um contraponto do que ela está vivendo, do que ela está sentindo com a vida dos personagens, né, das pessoas, personalidades que morreram. Ela faz uma análise, né, o que eles deveriam estar sentindo, o que eles tinham de bom, de ruim, enfim, e joga um pouco pro cotidiano dela. Legal. Só que ela só consegue se soltar, né, dessas amarras que ela se coloca a partir do momento que ela aceita o que aconteceu entre ela, né, a situação da morte da irmã dela. Então, assim, é como se fosse um livro meio até de terapia mesmo. Ele é infanto-juvenil, né, aquela coisa... Infanto não, né, é bem juvenil, na verdade. Aí. Então, é uma leitura rápida e tudo mais. E é escrito, né, dessa forma que ela se expressa através das cartas. Muito legal. Foi bem legal. Assim, passei para frente porque, né, não era um livro que eu manteria aqui e leria novamente. Gostei muito. Oi? Eu gostei muito. Fiquei com vontade de ler. Eu vi você abrindo a Amazon Parece aí. ser... Tu viu? Eu A estava. Luísa vira aqui, ó. Você vê ela só aqui. Aí vê uma luzinha na cara dela, ela tá no computador abrindo a Amazon, você já até sabe. Foi pra wishlist. Exatamente. É bem legal, assim, uma leitura bem rápida e tal, mas assim, aquela coisa só de mais de curiosidade mesmo, assim, que eu quis, o que ela vai escrever para essas pessoas e tudo mais. Eu, como adulta, já velha, no caso, assim, é aquela coisa, né, bacana você conhecer, mas nada que mexeu muito comigo. Mas eu acredito que, por exemplo, pessoas hoje em dia, né, jovens que leiam e tentam entender essa situação, consigam enxergar isso como realmente uma terapia, uma análise. Assim, hoje em dia a gente tem muito casos, né, de depressão, ansiedade e tudo mais, e pessoas jovens aí que de repente passaram pelo luto, pessoas morreram com a pandemia, vai saber, perdeu pai, irmão, tio, enfim. Então é uma forma até de repente, meio que se encontrar ali, ou de repente escrever cartas, né? Às vezes você escreve carta para alguém, não precisa necessariamente enviar. Uhum. Aí dá uma de Laradinho. É. Alguém, Olha, cuidado com a sua aí, ó. irmã. Cuidado com a sua irmã pegar as cartas e enviar pra todo mundo. O povo já morreu ali, ó. Ela escreveu o povo já morto. Nesse caso, não, mas como terapia, vai que você escreve xingando alguém, já pensou? Escrever como terapia. Aí você escreve, querido Chama filho diário. eu te odeio. Não, escrevendo pra uma pessoa que você tá com raiva, por exemplo. Ah, sim. Nossa, te engano, né? Nossa, como você... Aí alguém pega e odeio envia. quando você fala, enfim. Olha, falar pra você, uma realidade, eu já recebi cartas que não me foram agradáveis não, viu? Jura? Uhum. Tipo, acho que a Te pessoa tava xingando. com boas intenções, mas não caiu muito bem, não. Aquelas pessoas Eita, que porra. te dão conselho sem você pedir, Ah, Ó. ninguém merece. mas isso é bafo pra uma conversa não gravada. Um outro momento. Nossa, que medo. Curiosa estou. Gente, a gente tá estendendo. Eu vou falar dessa outra indicação rapidinho aqui, que é A Lista de Brett, da Lori Nelson Spillman. Na verdade, não é um livro epistolar, mas ele é um livro que... A lista de Brett, na verdade, são listas que ela escreveu quando era criança, jovem, e quando a mãe dela morre, para ela conseguir ter a herança,
para conseguir assumir a empresa, né, da mãe dela e tudo mais, ela tem que cumprir essa lista de quando ela era jovem, que tem umas listas, umas Vejo. coisas absurdas, meio nada a ver, e cada vez que ela conquista uma dessas coisas, ela abre uma carta da mãe dela. Então, meu Deus, eu ficava louca, pensei, eu quero ler essas cartas. E eram, se eu não me engano, 10 ou 11 coisas que ela tinha que fazer dessa lista. Então, ali no meio tinha essas surpresas, né? Que ela, quando ela alcançava de um dos itens, né, tópicos da lista, ela abria uma carta da mãe dela. E cada carta tão linda da mãe dela, nossa. Aí eu me senti ali também totalmente solidária a ela e tudo mais. E aí é isso, por enquanto, que eu tenho mais indicações depois. Fala que a gente tá se estendendo, mas você tá vendo que a gente tá trazendo 35 livros. Nossa, mas eu expliquei de 3 até agora. Então não dá bronca nos outros. Você que tá falando. Não, porque a gente tá falando sobre outras coisas. A gente tava, sei lá, falando de outras coisas. Vai. Eu já indiquei todos os livros que eu tinha para indicar. Todos os livros que eu tinha. Você não se empenhou, né, minha filha? Não, mas nem esse Cartas Arranha-Louca eu não lembrava que era por cartas. Eu tenho um problema de amnésia, eu acho. Eu tava olhando meu Scooby e eu não tenho nenhum escrito sobre cartas. Aí eu olhei pra esse Eu acho que não é cartas. problema de amnésia, filha. É problema de você não terminar os livros. Daí você não tem livro pra indicar, porque você não terminou. Ai, gente, nem vem. O único outro que eu comecei e era escrito por cartas e não terminei foi, então, o Sociedade Literária da Torta de Casca de Batata, que é um nome maravilhoso, né? Não sei nem se eu falei na ordem certa, eu não tenho certeza. Não é a Sociedade da Torta. E a torta. Sociedade e a Torta. Ai, por que não é da? Ai, nossa, é verdade, não é da, né? Sociedade Literária e a torta de casca de batata. Por que a torta de casca de batata ia ter uma sociedade literária? Seria mais divertido. Meu Deus. Eu jurava que era. Enfim, foi o único outro, mas eu, na realidade eu tava gostando, mas eu, enfim, parei de ler porque eu tava lendo outros 50 mil livros juntos. Nenhuma novidade. Mas ele é bem escritinho, nenhuma novidade. Eu tenho né? ele aqui, eu Sempre quero muito só. ler, eu já tô esperando eu esquecer mais a história, porque eu vi o filme. Então, eu também tinha Aí eu assistido quero o esquecer filme um pouco, primeiro. porque eu lembro que Eu vi assisti o primeiro. filme, eu assisti o filme de novo esses dias aí, porque eu não tava afim, não vou ler, não. Tem filme? eu tenho ele aqui, eu vou ler. Mas é escrito por cartas, Eu amiga. sei, mas paciência. Eu tenho outras coisas pra ler com carta também. Falando em outro, eu tenho um aqui da Jojo Moyes, eu fui até lhe pegar pra ver se ele não é epistolar total, mas ele chama Última Carta de Amor. E é o que saiu o filme agora. Sim. E eu tô com esse livro aqui, já vai fazer mais de ano que eu troquei no Scooby, porque eu queria ler, porque eu fiquei sabendo que ia ter filme. Já fizeram o filme, já estreou o filme, e eu ainda não vi. Eu já assisti o filme e não vou ler. Mas eu não vou ver o filme enquanto eu não ler, porque ele tá aqui, então eu vou ler. Eu não vou ler, não. Mas ele tá, eu tava olhando aqui, ele não é epistolar, porém ele tem todas as cartinhas aqui. Tem várias cartinhas, então a história ela gira em torno das cartinhas de amor. Eu acho que deve ser muito fofo. O Jojo normalmente é fofo pra chorar, né? Deve ser, o filme não chorei, não. Sim. Sou eu agora? Então, hoje eu tô nas indicações de clássico do terror, porque minha próxima indicação é Drácula. Óbvio, não teria como não ser. Indiquei Frankenstein e agora estou indicando Drácula. Drácula, ele é um romance epistolar, só que assim, ele tem vários tipos de coisas ali, além de cartas. Tem carta, tem diário, tem a mina... Ela transcreve algumas gravações. Então é tudo escrito, são coisas escritas, mas são várias escritas diferentes, mas tudo é mais ou menos nesse formato. Ele é considerado um romance epistolar. E, gente, Drácula é Drácula, não é mesmo? Apesar de eu ter ficado um pouco frustrada com o final, eu esperava mais vilanice, eu gosto muito da narrativa do Bram Stoker. Eu gosto muito, mesmo sendo epistolar, não acho truncada. Eu acho muito imersiva. Eu costumo falar que eu vi o filme de terror na minha cabeça enquanto eu tava lendo. Assim, toda aquela atmosfera que ele cria, eu acho maravilhosa. Muito maravilhosa. Que é, principalmente aquele começo que é pelo diário do Jonathan. É ele escrevendo no diário dele. Ele indo visitar o Drácula. Deus, aquilo é muito, muito, muito bom. Muito bem escrito. Parecia que eu tava indo junto com ele, assim, lendo aqueles livros. E eu falando agora, eu consigo visualizar a cena de novo. É muito legal. E assim, super recomendado, nem preciso falar muita coisa. Drácula e Frankenstein, os dois, por coincidência, que são considerados os maiores junto com o Médico e o Monstro, a tríade de romances clássicos de horror, são epistolares. Eu amo mais Frankenstein, talvez, mas amo os dois. Drácula eu tenho a impressão que eu li quando eu tava na 7ª série, não na 8ª série. Mas eu não tenho 100% de certeza. Eu tenho a impressão que eu li. Tenho a impressão, mas eu lembro dele
começo dos Diários do Jonathan e tal. Nossa, eu vejo o filme na minha cabeça. Eu acho que eu fiquei um pouco decepcionada com o final também, Thaís. Eu apaguei o restante da minha memória. Mas eu lembro O do. final eu tava esperando mais, assim, confesso. É que a gente já viu muitas referências sobre A Drácula, gente né? tem outra coisa na cabeça. Frankenstein também, mas Frankenstein foi pro positivo. Tipo, é melhor do que eu tinha na minha cabeça. Agora o Drácula foi um pouco broxante, assim, no final. Mas assim, não tira nada de leiam mesmo assim, porque é bom. É bom. Só o final que é meio. Mas eu já li também. Ótima indicação aí. É um clássico, né? É daqueles que vale a pena a gente ir no original, né? Sempre. Pra conhecer. O que eu sempre falo, os dois, Drácula e Sim. Frankenstein, vale a pena pra você escolher a história. Nada como você ler o original, gente. Nenhuma cópia que vai ter aí de filme lá, vai ser igual ao original. O original é original por algum motivo e ele tá perdurando aí por algum motivo também. Olha o tanto que essas histórias são Produzidas, né? reproduzidas, Sim. são, sabe? Vixe, tá em tudo que é canto. Inspiraram, né? Inspiraram tanta coisa. O Então, assim, por horror, algum o terror, motivo. né? É por algum motivo. Moderno. E é porque são muito boas mesmo. Mesmo, real oficial. Isso aí. Muito bom. E aí eu volto, já que a Luísa está com bastante indicação de um livro só, eu volto com uma indicação, assim, na verdade a Thaís estava comentando, né? Você escreveu uma carta de 30 páginas. Agora imagina, por exemplo, A Inquilina de Wildfell Hall, da Anne Brontë. Na verdade, é o protagonista contando uma história pro amigo dele. Só que aí ele começa lá no começo contando e ele termina a cartinha dele lá no fim da história. Passando por, no meio, a leitura do diário da donzela lá, né, da protagonista mulher. Ou seja, a gente fica sabendo da maior fofoca da época dos 1800 e bolinhas. Quantas páginas ele tem? Umas 400 e tal. É umas 600 páginas naquela edição. Puta que pariu. Então é isso, uma cartinha de 600 páginas. Lembrei de Reobaldo em Grande Sertão Veredas, que ele começa a falar no começo do livro e para de falar. Isso é que é uma fofoca boa, né? Também é só uma narrativa. É um caos comprido, né? Então, assim, isso passando, no caso desse livro, ele começa a contar a história que se sucedeu com ele, passando pela transcrição do diário da moça, para depois contar o final do que aconteceu e dar um beijo, tchau, colega. É isso que aconteceu. E é tipo uma puta de uma carta. Que carta é essa? Mas nesse caso, assim, é uma cartona, mas enfim, acho que é só aquela ideia, né? Vamos começar a contar uma história como? Faz de conta que eu tô escrevendo a carta para alguém. Naquela época não tinha telefone, 1800, então você, vou contar uma história aqui, uma carta para você. Devem ter sido várias, né? Mas enfim, o livro foi escrito nesse formato. Legal. Mas eu tô aqui agora para falar de um outro livro, porque assim, eu já falei 1000 vezes, tô repetindo, tô me repetindo, tô se repetindo, enfim, gosto de cartas. Falei sobre o navio de Teseu, que tem, né, a relação ali de conversa, de troca de cartas e as cartinhas lá dentro do livro, enfim, muito legais. E agora eu trago um outro livro que se chama Cartas Extraordinárias. Foi organizado, né, esse livro foi organizado pelo Sean Usher, Cartas Extraordinárias, a correspondência inesquecível de pessoas notáveis. Esse livro eu me deparei com ele já tem alguns anos na Travessa. Livraria Travessa. Livraria Travessa é um shopping novo que tinha aberto aqui, e aí tinha essa livraria toda chicosa, fui lá dar uma olhadinha e me deparei com esse livro. Obviamente, né, me chamou atenção porque ele tem cartas imenso escrito aqui nele, na capa, então fui fuçar. E o que acontece? Ele tem cartas eu vou ler aqui a sinopse dele, na verdade, e aí vocês vão entender mais ou menos. Do comovente bilhete suicida de Virginia Woolf, a receita que a rainha Elizabeth II enviou ao presidente americano Eisenhower. Do pedido especial que Fidel Castro, aos 14 anos, faz a Franklin Roosevelt, a carta em que Gandhi suplica a Hitler que tenha calma. E da bela carta em que Iggy Pop dá conselhos a uma fã atormentada ao genial pedido de emprego de Leonardo da Vinci. Cartas Extraordinárias é uma celebração do poder da correspondência escrita, que captura o humor, a seriedade e o brilhantismo que fazem parte da vida de todos nós.
A coletânea tem mais de 125 cartas e oferece um olhar inédito sobre os eventos e as pessoas notáveis da nossa história. O livro reproduz a maior parte dos facsímiles das missivas, com a sua transcrição e uma breve contextualização, além de ser ricamente ilustrado com fotografias e documentos. Inclui ainda cartas de Zelda Fitzgerald, Dostoiévski, Amelia Earhart, Charles Darwin, Albert Einstein, Elvis Presley, Dorothy Parker, John F. Kennedy, Charles Dickens, Katharine Hepburn, Mick Jagger, Steve Martin, Emily Dickinson e muito mais. Ou seja, só gente da nata aí, né? Muitas pessoas, cartas notáveis aí. Muito legal. E o legal disso também, que nem eu falei, o bacana é que tem assim, a reprodução das originais em foto, né? Esses facsímiles e tudo mais. Então, algumas delas têm a reprodução, a foto, na verdade, dela, né? E aí eu queria trazer para vocês aqui 2 textos, na verdade, né? A Lili cita, né, do Bilhete Suicida da Virginia Woolf. E Virginia Woolf é uma escritora, né? A gente já até comentei com ela, até comentei sobre ela aqui. Comentei com ela, é ótimo, né? Uhul, best friend. A Luísa só que ri da minha cara, vaca. Já comentei sobre ela a respeito do livro Um Teto Todo Seu. Gosto demais desse livro. E aí eu vou ler aqui o tal do Bilhete Suicida dela. Gente, por favor, não fiquem na bad, mas assim, é mais para contextualizar mesmo, né? Por ser uma escritora, livros, enfim. O que é, Luísa? Luísa, por favor, não ria depois. Por favor, ela já tá rindo. Vou ler um Bilhete Suicida. Ai, eu vou até desligar meu microfone. Bom, primeiro eu vou contextualizar aqui por quê, né, que ela escreveu isso e por que ela diz as coisas que ela diz aqui. E o título é Não Consigo Mais Lutar, de Virginia Woolf para Leonard Woolf. Ou seja, foi em março de 1941. Aos 22 anos, a grande romancista Virginia Woolf já havia sofrido 2 abalos nervosos. Acredita-se pelas mortes sucessivas da mãe e da meia-irmã e anos depois pela morte do pai. Infelizmente, sua luta não terminou aí. Até o fim da vida, ela enfrentou várias crises de depressão. Numa noite de março de 1941, Virginia se jogou num rio, mas falhou nessa tentativa de suicídio e, encharcada, simplesmente voltou para casa. Porém, não desistiu e, dias depois, em 28 de março de 1941, conseguiu se libertar de seus distúrbios mentais. No dia de sua morte, seu marido Leonard, sem saber onde estava, encontrou sobre a lareira esta carta comovente. Um mês depois, seu corpo foi localizado no rio Ouse, com os bolsos do casaco cheios de pedras. Então, no bilhete, né, em que o marido dela encontrou, ela diz assim: Meu querido, tenho certeza de que vão enlouquecer de novo. Não podemos passar por mais uma daquelas crises terríveis. E dessa vez, não vou sarar. Começo a ouvir vozes e não consigo me concentrar. Por isso, estou fazendo o que me parece a melhor coisa. Você me deu a maior felicidade possível. Você foi, sob todos os aspectos, tudo o que alguém poderia ser. Acho que não existiam 2 pessoas mais felizes antes de aparecer essa terrível doença. Não consigo mais lutar. Sei que estou estragando sua vida, que, sem mim, você poderia trabalhar. E eu sei que vai. Veja que nem consigo escrever direito. Não consigo ler. O que quero dizer é que devo a você toda a felicidade da minha vida. Você tem sido extremamente paciente comigo e incrivelmente bom para mim. Quero dizer que todo mundo sabe disso. Se existisse alguém capaz de me salvar, seria você. Perdi tudo, menos a certeza da sua bondade. Não posso continuar estragando sua vida. Não creio que tenham existido 2 pessoas mais felizes do que nós. Vê. Ei, Ai, que triste. pois é, enfim, né? É comovente, então a Luísa não ria, Luísa. Não, eu só comentei que eu fiquei nervosa. É, meio bad, assim, mas enfim, para vocês notarem, assim, essa é uma das tristes, né? Mas tem uma outra que eu quero ler também, que eu separei aqui, que é uma de esperança. É uma das primeiras cartas, eu adorei, ela é bem curta, do E.B. White para o Sr. Nadeau. É a carta número 3. Então, ela vem no comecinho, decorda no relógio. O escritor E.B. White ganhou muitos prêmios ao longo da vida e bem os mereceu. Nascido em 1899, foi um dos maiores ensaístas da época, tendo escrito um número incontável de textos substanciais para as revistas The New Yorker e Harper's. Em 1959, foi coautor de The Elements of Style, aclamado sucesso de vendas. Escreveu livros para crianças que se tornaram clássicos, como Stuart Little e A Teia de Charlotte. Também escreveu centenas de cartas maravilhosas. Em março de 1973, enviou esta resposta perfeita a um certo Sr. Nadeau, que,
queria saber sua opinião sobre o que lhe parecia um futuro sombrio para a humanidade. Ai, ai. Isso lá em 1973, tá? Não é 2021, não. Então, lá ele já dizia: caro Sr. Nadeau, enquanto houver um homem íntegro, enquanto houver uma mulher compassiva, o contágio pode se alastrar e a perspectiva não é desoladora. Esperança é o que nos resta em tempos difíceis. Vou me levantar no domingo de manhã e dar corda no relógio, contribuindo para a ordem e a estabilidade. Os marinheiros têm uma expressão para definir o tempo. Dizem que o tempo é um grande blefista. Acho que isso também é verdade em relação à nossa sociedade. Tudo parece sombrio, então as nuvens se abrem e tudo muda, às vezes, de repente. É óbvio que a humanidade transformou num caos a vida neste planeta. Mas, como povo, provavelmente trazemos em nós sementes do bem que desde muito esperam pelas condições adequadas para brotar. A curiosidade, a inflexibilidade, a inventividade, a engenhosidade do homem o levaram a sérias dificuldades. Só podemos esperar que o ajudem a sair delas. Segure o chapéu, agarre-se à esperança e dê corda no relógio, pois amanhã é outro dia. Cordialmente, E.B. White. Muito bom. Amei. Decorda no relógio. Adorei. Adorei. Ou seja, né, façamos aí o nosso pequeno bem do dia a Sim. dia, plantemos nossa sementinha aí, que uma hora brota. E é isso, assim, essas reflexões que às vezes as cartas trazem, sabe, essas intimidades, essas coisas intimistas, assim, muito me agradam e eu gosto muito. E, enfim, eu acho que, né, a gente já comentou aqui que a gente já trocou algumas cartinhas entre nós, então é uma coisa muito pessoal, eu acho que é uma coisa muito, que acho que engrandece até a gente, não sei, eu sou aficionada, adoro. Eu tenho um monte de carta aqui que eu, em algum momento vou ter que me desfazer delas, morro de medo desse momento chegar e eu não saber escolher o que eu tenho que fazer, mas é isso, eu gosto muito de ler também, né, um pouco da minha história e trajetória como leitora se dá justamente por esse fato de eu gostar de ler e de escrever para as pessoas desde muito cedo. Eu comecei a trocar cartas, sei lá, com 13, 14 anos. E daí foi só. Hoje em dia eu não escrevo mais tanto, dói o braço. Nossa, dói muito o braço, meu Deus do céu. Teve um dia que eu parei aqui em casa para escrever carta. Fui escrever para Mai, fui escrever pro Vila, que faz aniversário no mesmo dia, no mesmo mês, quer dizer, mesmo dia, perto. Aí eu fui escrever para mais alguém que eu tinha que mandar, que eu prometi, e já doeu o braço e falei, não quero mais escrever cartas. Não Isso que ela escreveu uma pagininha só, né? Um negócio não. de nada. Não, sem condição, sem condição. A gente desacostuma, esse músculo aqui do punho meu é só digitar. Não mexe para escrever. Não, eu sem condições também. Então, tem que treinar mais. Pode escrever mais cartas aqui que eu respondo. Ai, socorro. E é isso, assim, eu gosto do poder das cartas e tudo mais, então, assim, já que vocês disseram que vocês não gostam muito de leituras, né, de livros que tenham esse formato, né, mas vocês, por acaso, têm algum livro aí que vocês desejam ler, que vocês sabem que é nesse formato? Primeiramente, eu não disse que eu não gosto. Luiz disse que não gosta. Ah, é verdade, a Luiz que não Luiz gosta. não gosta, eu disse que eu até gosto. Porém, eu disse que a leitura não é uma leitura tão fluida. Mas mesmo assim, gosto. Porque acho interessante a ideia das cartas. Eu tenho um, tirando o da Jojo que eu falei, tem um que eu quero muito ler há muito tempo. Inclusive, quem quiser me presentear, estou agradecendo. Ai, que é um livro que chama Com Mar por Meio, que é simplesmente a troca de cartas entre dois amigos pouco conhecidos aí do meio literário, que são nada mais nada menos do que Jorge Amado e Saramago. Sim, eles eram amigos e eles trocavam cartas, porque um morava aqui no Brasil e o outro lá em Portugal, depois Lanzarote. Eu nunca sei falar o nome da bendita da ilha. Lanzarote. Então, naquele lugar lá, e eles trocavam cartas, e esse livro ele é o compilado dessas cartas. Então, assim, pensa bem, gente, como deve ser maravilhosa essa troca de cartas. Eu sou doida pra ler isso, que tá sendo tão caro. Então, ainda não tive coragem de comprar, mas é um livro que eu quero muito ter. Porque são dois escritores que eu amo de paixão, Saramago e Jorge Amado. Então, eu queria muito ver essa amizade, porque é meio que você entrar na amizade dos dois, né? Deve ser muito legal mesmo. Gostei muito, eu não sabia da existência desse livro. Faz tempo que está na minha lista. Deve ser legal, né? Sobre o que eles falavam. Não sabia nem que eles eram amigos. Nossa, muito. É. Sobre o que eles conversavam, sabe? Eu queria saber. Muito legal. Quando você descobrir, conta pra gente, Thaís. Conto. Então, eu tenho 2 livros na minha lista de desejos, que são de cartas. Um deles eu não sabia que era um livro epistolar.
que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, Werther. Werther, do Goethe, Goethe. Goethe, Goethe. what the fuck, Até pouco tempo ela alemão, falou não sei dizer. Goethe. É Goethe? Goethe. Goethe, oh my god. Ele é alemão, E né? o outro é alemão. Gretchen. Gretchen? Sofrimento, o da Gretchen. O livro do Sofrimento de Werther da Gretchen. Então, um desses livros é O Sofrimento do Jovem Werther, que é do Goethe, que ele é um escritor alemão clássico, e eu não sabia que ele era um livro epistolar. Estou muito, muito contente com essa descoberta. E basicamente o livro é esse jovem, né, Werther, escrevendo cartas para o amigo dele, o William, e ele está contando a história de uma paixão avassaladora que termina de forma trágica. Gente, vocês sabem da história desse livro, né? Não. Sim. Que ele fez muitos adolescentes suicidarem na época que foi lançado. Sério? Ele foi, eu não sei se foi mas foi um dos livros que abriram o romantismo. Não sei se vocês sabem, o romantismo, escola literária, é o drama, entendeu? Eu tenho preconceito com romantismo sempre, porque eu tenho preguiça da melação que é romantismo, sabe? Tenho muita preguiça. Por isso que eu nem sei se eu quero ler o Sofrimento de Jovem Werther. Talvez eu queira pra saber, tipo, se eu for dar aula de literatura, eu preciso ter lido. Mas eu tenho um certo preconceito com romances românticos, porque é muito dramalhão, assim. Oh, meu Deus, eu a amo. Se não o nome do livro já é O juntos, Sofrimento. Suicidar-me-ei, Lolê, entendeu? Vou me auto-suicidar a mim mesmo, se eu não puder ficar com ela. E é muito dramático, e realmente houve uma onda de suicídio na época, tanto que o livro foi proibido por um tempo. Tinha avisos aos pais para não deixarem os filhos lerem esse livro, porque as pessoas começaram a se suicidar, entendeu? Basicamente isso, assim, de tão dramático que é o livro. Ou se espelhar, né? Tipo, se conectar com a história. E eram outros tempos também, né? Eram outros tempos em que não existia tanta comunicação, tanta informação. Então, tipo, você tinha muito tempo à toa. O ideal da mata não É alcançar. falta do que fazer. Você era pobre, tava O nome disso é falta do que fazer, entendeu? Então aí as pessoas liam isso e ficavam bitoladas e se matavam, assim. Absurdo esse livro. Eu tô com esse livro aqui, mas eu também tô adiando ler justamente por causa disso, porque eu tenho que estar num momento pra aguentar drama. Eu não sabia desse rolê todo aí, eu sabia, enfim, que Goethe é Goethe, what the fuck. Enfim, né, escritor alemão super conhecido, assim, clássico. Eu tinha vontade de ler, mas não tanto, assim, só que em 2666, do Bolanho, no quinto livro que tem dentro, eles falam bastante sobre esse autor, e falam sobre escritores clássicos e tal. Nossa, eu até esqueci disso, graças a Deus. Sim, eles falam, eu acho, sobre esse livro especificamente, ou sobre o autor, e aí eu fiquei com vontade de ler, por causa de 2666. Essa aí é a minha referência. Lê lá, vai lá. Boa sorte. As gurias revirando os olhos, foi muito bom nesse momento. Gente, é sério, eu fui obrigada a ler alguns romances do romantismo na faculdade. Trauma, Camilo Castelo Branco. Que preguiça daquilo. Sério, é muito Eu bom. li os brasileiros, alguns. Meu Deus. Não, os portugueses são piores. Para de falar mal. Os portugueses ganham o prêmio. Não tô falando mal, eu tô falando que eu tenho preguiça. Tem gente que ama essa melação. Eu odeio essa melação. Odeio, tenho preguiça. Eu gosto de realismo, sabe? Minha pegada é realismo. Graças a Deus que depois do romantismo veio o realismo pra gente ficar feliz e ver os deboches, entendeu? É isso aí. E a outra carta e o outro livro escrito com base em cartas é Cartas a Theo, que eu tenho muita vontade de ler, que são as cartas que o Van Gogh escrevia pro irmão dele, Theo. E, nossa, deve ser incrível essas cartas, né? Talvez um pouco depressivas também, porque ele fala... Perturbadas, eu ia dizer. Perturbadas, né? Ele conta muito do processo criativo que ele tem, né? Só que ele fala também sobre a loucura dele, né? Que tava, enfim, levou ele à morte, né? Mas isso fazia parte da vida do Van Gogh. E ele, então, conta, né, muito pro irmão dele sobre isso. Então, eu tenho essa curiosidade, talvez um pouco mórbida, de conhecer um pouco mais sobre o Van Gogh e a partir dos escritos dele próprio, né? Como a mãe comentou, que essa é uma das curiosidades que ela tem também, né? Tipo, e vontades ao ler cartas, né? De conhecer mais os personagens por trás.
Então acho que seria interessante também. Sem dúvida. Eu acho curioso também. Esses tipos de livros de cartas são o tipo de livro que eu tenho vontade de ler, assim. Pra conhecer mais. Porque por cartas, carta é uma coisa muito íntima, né? Igual a Mike tava falando, é uma coisa íntima. Parece que você tá na intimidade. E cartas de pessoas reais, famosas, assim, que a gente conhece por outras questões, deve ser muito legal ler. Muito legal, assim, pra É entender mais mais legal a do vida que das ficar pessoas. stalkeando celebridade, subcelebridade no Instagram, por exemplo. No Instagram. Ah, sem dúvida. Você sabe muito mais coisas, porque no Instagram as pessoas só mostram. É, porque na carta as pessoas colocam ali a alma no negócio. Agora no Instagram é só superficialidade. Fora do E fora dos store. stories, como você está? Gente, eu tentei gravar um Reels essa semana, maravilhoso, só que eu não consegui porque tava dando pau no Reels, que não tinha como escrever. Que é tipo assim, e fora dos stories, como você está? Aí entra aquele áudio da Márcia Sensitiva. Dores de cabeça, tontura, dor nas pernas, falta de emprego. Não, o que é mais que é? Falta de emprego, os boletos vencidos, vazamento de água, mofo. Nunca mais para de falar. Faz, é legal. Muito bom. Eu tentei fazer, só que eu não tava conseguindo. Eu vou fazer super. E, tipo, é exatamente isso. Como é que tá fora dos stories? É isso. Tudo junto. É muito bom. Dor, mais dor, Ah, dor, insônia, dor. não, é dor de cabeça, tontura, dores nas pernas, dores nas costas. Esse é o resumo da minha vida. Vazamento, boleto. Muito bom. Socorro. Ah, gente, eu não separei nenhum, assim, que eu queira ler, assim, que eu, né, Eu lembrei tipo, desse. enfim, o que tiver aí, por favor, né, quem Indica. estiver aí nos ouvindo e vai lá nas nossas redes sociais falar pra gente quais são os livros que vocês já leram, se vocês gostam de ler nesse estilo, e indicações que a gente não deu aqui, por exemplo, para eu correr atrás, porque eu curto pra caramba e eu gostaria que vocês me ajudassem e fossem lá nas nossas redes sociais, que são, Thaís. Você encontra a gente tanto no Twitter quanto no Instagram no @lit sem frescura. @LIT sem frescura. Deixem lá também ideias de pautas. Calma de Luiz. Às vezes não fui eu mendigando pauta, gente. Dicas, opiniões, reclamações, tudo que Tretas. vocês quiserem. Sugestões. Vão lá, gente. Vão lá conversar com a gente pelas redes sociais também, porque a gente é legal e a gente responde, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e até o próximo. Beijos. Tchau. Beijo. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura. Gente, eu fiquei na cabeça com o soneto do Bilac? Olavo Bilac. Eu posso recitar aqui no final? Pode. Senhora. Não tem nada a ver com a paçoca, mas eu quero. Eu gosto muito dele. Nossa. Então é assim, né? O soneto do Olavo Bilac, Via Láctea. Ora direis ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea como um palho aberto cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas. Ai, eu acho tão maravilhoso. Bonito. Gostei. É lindo. Gente, eu não me conformo que a mãe gosta de Olavo Bilac. Eu tô aqui ainda parada no Olavo Bilac. Ele era parnasianista, gente. Parnasianismo consegue ser pior do que romantismo. Ah, gente, mas esse é lindo, presta atenção. Esse soneto é bonito. Maravilhoso. Amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas. Ah, tresloucado, amigo. Direis que conversas com elas? Muito bom. Deixa eu desligar aqui. E anos depois, pela morte do pai. Deu pra ouvir essa porra dessa moto? Deu. Eu ia perguntar, o que é isso? Um demônio entrando no seu quarto? Porque não parecia moto, parecia um... É um endemoniado em cima da moto.